O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje celebramos o dia de Santa Ana e São Joaquim, os pais de Nossa Senhora. E hoje celebramos também o dia dos avós e das avós. Tem algum avô ou alguma avó aqui nesta missa? Como esperado, a maioria. São os avós e as avós que hoje, pelos quais nós celebramos também essa Eucaristia. E quando nós celebramos a festa dos santos, nós recordamos primeiramente aquilo que Deus realizou em suas vidas. Se nós os honramos, se nós prestamos a eles o nosso culto e as nossas homenagens, é por aquilo que Deus realizou na vida de cada um deles. Porque eles se deixaram ser seduzidos pelo Senhor de tal modo que nas suas vidas, no seu modo de viver, nós podemos contemplar as ações de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos compreender também hoje, na festa de Santa Ana e São Joaquim, aquilo que Jesus fala no Evangelho: pelos frutos conhecereis a árvore. E nós vemos em Nossa Senhora, que foi educada e formada na fé pelos seus pais. E daí nós compreendemos o ambiente cheio de Deus, da presença de Deus, no qual ela foi formada na fé, educada na fé. As imagens, geralmente, de Santa Ana, vêm com Nossa Senhora ensinando a Maria a Sagrada Escritura. Geralmente é assim que nós encontramos as imagens de Santa Ana junto com Nossa Senhora, ou Santa Ana assentada como aquela que ensina, tomando em suas mãos o livro sagrado com o qual ela instruiu e educou Maria na fé, e por isso Maria, cheia de Deus também, porque aprendeu na sua própria casa, aprendeu com a sua própria família, aprendeu com seus próprios pais a servir a Deus. Nasceu, viveu numa casa de um homem e de uma mulher que servia ao Senhor, que eram fiéis a Deus, e com eles ela também aprendeu. Jesus fala no Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Maria teve esse privilégio de ouvir a respeito de Deus, de ouvir a respeito do Salvador que ela mesma geraria em seu ventre, aquilo que muitos esperaram e não tiveram a graça ou a oportunidade de ver esse acontecimento da encarnação de Jesus, não tiveram a oportunidade de contemplar a palavra de Deus que os profetas e justos anunciaram encarnada. Não tiveram este privilégio que Maria teve, não tiveram esse privilégio que Nossa Senhora teve de trazer consigo a palavra de Deus encarnada. Então Jesus fala a respeito daqueles que tanto esperaram, que tanto aguardaram, que tanto anunciaram, mas não conseguiram, nos seus dias terrenos, ver o Messias, ver o Senhor. E Maria foi privilegiada, não só por ver, mas por receber no seu ventre, por acolher a palavra de Deus feito carne em sua vida. E isso se deu pelo seu sim, um sim que Maria deu ao Senhor, porque aprendeu com Santa Ana e São José, com Santa Ana e São Joaquim, que hoje nós celebramos. Certamente com São José também, né? Mas hoje celebramos Santa Ana e São Joaquim e seus pais, e ela aprendeu em casa a fazer a vontade de Deus. Hoje, como eu dizia, celebrando também pelos avós.
nos lembrar daqueles que nos transmitiram a fé. Muitos dos nossos avós, certamente, foram cristãos, católicos, e nos anos passados, muito mais eram católicos, muito mais eram pessoas que viviam a fé cristã e que deixaram para nós esse legado de viver em nossa vida também o Evangelho como Maria o viveu. Na primeira leitura que nós ouvimos hoje, no livro do Eclesiástico, a palavra de Deus já ia proclamando para nós: vamos fazer o elogio dos homens famosos. Mas os homens famosos da Sagrada Escritura não são como os famosos de hoje. Os homens famosos que a Sagrada Escritura fala são os homens e as mulheres de fé. Esses são os famosos diante de Deus. Não são aqueles que são apenas conhecidos a nível hoje, como nós também sabemos, pela mídia, por alguma coisa que realizam neste mundo apenas e simplesmente, por serem conhecidos de todos. Os famosos que a Sagrada Escritura aqui está ressaltando hoje na palavra são aqueles que não fizeram apenas feitos para este mundo, mas para a eternidade. São conhecidos não pelas coisas que passam, pelas coisas passageiras, mas são conhecidos pelos sinais de eternidade que eles plantaram, semearam, anunciaram e viveram neste mundo. Os famosos da Sagrada Escritura são bem diferentes dos famosos de hoje, que muitas vezes nem sequer se lembram de Deus, nem sequer carregam Deus em seus corações, nem vivem a fé e nem transmitem. É assim que vivem muitos famosos, e não é deste, certamente, que a Sagrada Escritura está falando. Está falando de homens e mulheres como Santana, São Joaquim, os justos e os profetas que o evangelista hoje nos fala, que deixaram um grande sinal de Deus nesse mundo. São conhecidos por aquilo que viveram, anunciaram também de Deus. Então peçamos ao Senhor esta graça. E hoje rezemos por todos os avós, por todas as avós também, sobretudo aqueles que estão esquecidos, aqueles que estão abandonados, aqueles idosos que estão enfermos, talvez nos leitos dos hospitais neste dia, ou então também em suas casas, sendo cuidados pelos seus familiares. Tomara, que os idosos, os enfermos que estão em casa, estejam sendo cuidados de fato pelos seus familiares, seus filhos, seus netos. Então peçamos a Deus por todos eles neste dia, suplicando ao Senhor a saúde física das enfermidades que cada um padecem. Nós sabemos que com o tempo e com a idade estamos mais sujeitos às limitações humanas, às enfermidades, como havia dito. Então nós iremos pedir hoje a Santana, a São Joaquim, a graça da sua intercessão pela saúde dos idosos, pelos avós, por aqueles que estão em casas de repouso, muitas vezes esquecidos, para que nas suas velhices, eles possam também ser sustentados e amparados por Deus. Se os familiares, porventura, de um ou de outro, se esqueceram, os abandonaram, os rejeitaram, que não falte no coração de cada um deles a certeza da presença, do amor, do cuidado de Deus em suas vidas. Então rezemos por cada um deles neste dia, que estão nos abrigos, que poucos são visitados também, para que o Senhor possa ser o conforto, o consolo dos nossos avós, dos nossos avós e de todos os idosos pelos quais nós rezamos também nesta Santa Missa. Na palavra também do Salmo que nós ouvimos hoje, nós vemos ali a certeza de que Deus vai conduzindo o seu povo, se utilizando de homens e mulheres, como Santana e São Joaquim, para ir conduzindo os nossos corações para Ele, para ir atraindo as nossas vidas para o seu serviço, para segui-lo, para amá-lo de todo o coração. Então bendizemos ao Senhor por aqueles que neste mundo têm a grande missão de educar na fé as próximas gerações. Então isso coube aos nossos avós que educaram nossos pais, aos nossos pais que nos educam, que educam seus netos também, que educam seus filhos. Bendizemos a Deus por todos aqueles que guardam a palavra de Deus em seus corações. E se nós também aqui estamos,
é porque um dia, no nosso seio familiar, por alguém, essa palavra de Deus foi semeada. Essa palavra de Deus foi plantada em nosso ambiente familiar. Essa palavra de Deus foi plantada em nossos corações por alguém dos nossos antepassados que soube viver a fé, que soube conservar a fé em seus corações e nos transmitiram. Por isso, aqui hoje estamos. Certamente a maioria de nós aqui são de um ambiente cristão, de pessoas que já viveram a fé antes de nós. Então louvamos e bendizemos a Deus. Aqueles que, como São Joaquim, como Santa Ana, viveram a fé e de modo fiel nos transmitiram, ao seu modo, ao seu jeito também, né? Às vezes com suas limitações, com as suas dificuldades, com o seu modo próprio de viver a fé, que aqui não iremos julgar ou ter critérios, para às vezes foi melhor ou mais deficiente do que nós. O importante é que viveram a fé. O importante é que no seu tempo, com as suas condições, viveram a fé, nos transmitiram e nos trouxeram até aqui. Nós, a fé que nós temos hoje, é fruto daqueles que vieram antes de nós e abraçaram primeiro do que nós. E a gente precisa valorizar e rezar, se já estão no céu, se já não estão mais entre nós, rezar para que cada um possa ter de Deus a recompensa pela fé que viveram e transmitiram e deixaram neste mundo o seu legado. Um legado de fé, de esperança e de confiança no Senhor. Algo que eu queria destacar do Evangelho de hoje também, onde Jesus nos fala assim, né? No Evangelho de hoje, narrado por São Mateus: em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus está falando aqui do povo que teve a oportunidade também de ouvir a sua palavra no seu tempo, mas não tiveram a abertura de coração para acolhê-la. Aí Jesus vai falando dos profetas, Jesus vai falando dos patriarcas, Jesus vai falando de todos os justos, de todos aqueles que aguardavam e esperavam a sua vinda. E quando Jesus chegou, se encarnou, e quando Jesus viveu o seu ministério, não estavam mais neste mundo, não estavam mais nessa vida terrena. Aí Jesus vai falando: quantos quiseram ouvir, quantos quiseram a minha presença e aqui não estão, vocês que aqui estão fazem pouco caso da minha palavra. É isso que Jesus está colocando. E é uma realidade que nós vivemos hoje também. Muitos quiseram ouvir, não ouviram, quiseram ver e não viram, e nós temos hoje tantas possibilidades. Talvez os nossos avós não tiveram a mesma oportunidade que nós estamos tendo hoje, de sermos evangelizados, de sermos encontrados pela palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui num canal de televisão que talvez, como a maioria aqui já são avós, eu acho que os seus avós não tinham naquele tempo a oportunidade de ter um canal de televisão onde a palavra de Deus chega em suas casas. Muitos daqueles que hoje são idosos, muitos daqueles que hoje não podem ir à igreja, muitos daqueles que estão enfermos, avós, estão em casa agora rezando conosco. Digo isso com conhecimento de causa, né? Quando eu fui pároco lá no Rio de Janeiro, na minha paróquia, eu tinha muitos idosos que não podiam mais ir à igreja, que na sua idade mais jovem participaram, ajudaram, até ajudaram a construir a própria igreja, a própria comunidade de fé, mas não podiam, não tinham mais condições pela limitação da saúde, por não poder mais caminhar, por tantas situações que viviam, eles ficavam em casa e acompanhavam a Santa Missa, os terços, os momentos de orações, através de um canal religioso. Então, hoje nós temos muitas possibilidades. Hoje nós temos a internet. Quantas pessoas, inclusive eu, estamos na internet também evangelizando, rezando, e tantas pessoas rezando conosco também, se colocando em oração, colocando as suas intenções. Então, nós temos que bendizer a Deus, porque os meios e as oportunidades que nós temos para ouvir e ver Jesus são muitas hoje. Então vamos rezar por toda a humanidade para que não perca essa oportunidade. Se houve aqueles que perderam a oportunidade de estar com Jesus, de ver Jesus e ouvir Jesus no seu tempo, que nós hoje não percamos esta oportunidade que estamos tendo. Nós que podemos ir às igrejas, nós que temos condições, saúde, às paróquias, às missas, nós que podemos doar nossa vida nas pastorais, movimentos,
mas aqueles que não têm mais essa condição, mas têm tantos outros meios que Deus está concedendo para que a sua palavra continue agindo em nossa vida. Agiu na vida de Santana, agiu na vida de São Joaquim, na vida de Maria e hoje nas nossas vidas. Peçamos a Deus essa graça, que sejamos aqueles que acolhem com o coração decidido em amar e servir ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.